Tudo é oscilação. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Corrente elétrica é uma oscilação do fluxo de elétrons. E o som só chega aos nossos ouvidos pela vibração do ar. Quando se aplica uma força a uma estrutura, isso gera um movimento que se transforma em uma perturbação. Se você executa isso em uma determinada frequência, você tem uma vibração. Tudo é um comportamento oscilatório, assim como a vibração. Então, entender como a vibração se comporta é como entender um pouco do todo. Uma máquina rotativa, resumidamente, é isso. Pode ser um motor, um redutor, qualquer tipo de máquina que a gente for analisar. Tudo se propaga como uma vibração através desse primeiro estímulo. É um movimento repetitivo em determinada frequência. Isso gera toda uma cadeia de comportamentos na estrutura do equipamento. E a indústria já sabe que a vibração tem muito a dizer sobre as máquinas. A análise de vibração já existe há muito tempo. Só que na prática, isso não é tão trivial. A preditiva vem sendo implementada há décadas, mas não na mesma velocidade que as indústrias crescem. Por quê? Em primeiro lugar, nenhuma máquina vibra igual. Pegar um britador numa mineradora e fazer o mesmo tipo de análise em uma bomba de água de utilidades não é a mesma coisa. O mesmo motor de 50 cavalos pode estar acoplado num redutor ou numa turbina, e a vibração que ele vai sofrer vai ser completamente diferente. Por isso, para tratar cada máquina de forma única, eu preciso entender as nuances de cada uma delas, tanto no detalhe quanto na quantidade. Ou seja, eu teria que compreender as condições que definem a vibração delas como únicas. Teria que saber todas as variáveis que somadas definem as particularidades de operação de cada máquina. A proporção de dados para lidar com tudo isso, da melhor forma, passa a ser inconcebível. Desde o nascimento da Traction, o objetivo é esse: aumentar a disponibilidade das máquinas, empoderando cada mantenedor através da inteligência artificial. O nosso poder de autodiagnóstico hoje supera as 40 milhões de análises por dia, em todo tipo de máquina, em condições diferentes e em diferentes contextos. E mesmo assim, nem tudo na indústria poderia ser monitorado, porque o horizonte da análise de vibração tinha um limite, como algumas condições de operação e formas que os modos de falha se apresentam. Agora, a realidade muda. Revolucionamos a matéria-prima que nossa inteligência artificial recebe, e fomos além da superfície. Submergimos no detalhe e introduzimos agora o Smart Track Pro. O Smart Track Pro não é só uma ferramenta, não é só um sensor de vibração. É uma solução completa, pensada e co-criada com especialistas de manutenção de todo o mundo. É uma solução que amplia as possibilidades de personalização do monitoramento online, coisa que nenhum outro sensor de vibração fez. Ao mesmo tempo, ele mantém a autonomia dos engenheiros de manutenção, permitindo personalizações para as necessidades de cada planta. Cada aspecto desse sistema, desde a estrutura do sensor até a aquisição de dados, processamento, comunicação e plataforma, foi minuciosamente projetado com tecnologias de ponta. O tamanho da inovação do Smart Track Pro está na riqueza de detalhes, na parte oculta do iceberg. Você vê a ponta, mas tudo muda quando você mergulha e se depara com sua grandeza. Mergulhamos nas profundezas do monitoramento de condição e da análise de vibração. Estamos entregando aos líderes das grandes indústrias a ferramenta mais detalhista e avançada para garantir a disponibilidade e a confiabilidade das máquinas. Cada setor da indústria tem seus desafios de processo e tem suas características de operação em diferentes condições de temperatura, pressão, densidade do ar, atmosfera. Para abraçar diferentes cenários, levamos nosso sensor ao limite. Fizemos incansáveis testes de temperatura e rigidez. Foram muitas avaliações rigorosas, como análise de elementos finitos, estudos de resposta à frequência e testes de estresse. O Pro foi testado e validado para operar em condições extremas, funcionando em temperaturas tão baixas quanto menos 40 graus nos túneis de congelamento de alimentos, bem como em altas temperaturas de até 110 graus Celsius.
Essa faixa de operação é um marco na confiabilidade do sensor. O monitoramento preciso da temperatura é crucial, e o Pro atinge isso com uma tecnologia avançada que incorpora o termistor dentro do parafuso da base. Esse design permite que o sensor capte a temperatura real da máquina sem precisar de algoritmo de correção, garantindo leituras fidedignas de forma não invasiva. E agora, a atualização da base de M6 para M8 aumentou significativamente a resistência mecânica do sensor, preparando-o para enfrentar os desafios de vibração intensa presentes em aplicações como motovibradoras, resistindo a vibrações de até 100 mm por segundo e 16G. Um outro ponto de melhoria foi a comunicação dos nossos sensores à rede. A gente teve um avanço muito significativo com a implementação do novo protocolo de comunicação proprietário de 915 MHz. Ele é um salto muito grande em relação à comunicação a 2.4 GHz que nós usávamos anteriormente. Isso nos permite um alcance sem precedentes na comunicação, com perfuração de obstáculo quase surreal. Conseguimos garantir uma robustez contra interferência eletromagnética, uma comunicação mais confiável sem perdas de dados em geral. Conseguimos comprimir eles em até 95% e mantendo uma alta qualidade, garantindo que aquilo que está na plataforma é fiel à condição real do equipamento. Essa somatória de tecnologias, junto ao aprimoramento de transmissão em radiofrequência, é o que faz com que o Smart Receiver Pro consiga se comunicar com até 100 sensores em multicanais e de maneira paralela. E junto a isso, o alcance foi ampliado. O receptor agora pode ser posicionado a até 100 metros de distância do sensor em ambiente com obstáculos. Já em campo aberto, a distância pode tranquilamente chegar a 1 km. Já o número de linhas, que determina a resolução do espectro de vibração, aumentou em 4 vezes em relação ao que era na versão anterior, chegando a 32.000 linhas por coleta. Outra grande função é que agora damos suporte a máquinas de baixa rotação. Expandimos a duração máxima das coletas para até 64 segundos. Isso é um aumento de 8 vezes nos nossos parâmetros, que nos permite registrar várias revoluções completas de máquinas como britadores, moinhos e máquinas de papel. Por padrão, conseguimos monitorar máquinas de até 10 RPM, podendo ser configurado ainda para medir até 1 RPM. Isso é muito devagar, é quase como se a máquina estivesse parada. Para as indústrias que têm ativos de baixa rotação, que são extremamente importantes para os processos, conseguir ter esses dados nesse nível é uma ferramenta estratégica para toda a operação. Com esses novos parâmetros, o sensor tem a capacidade revolucionária de identificar os detalhes dos espectros de vibração essenciais para as máquinas com menos de 60 RPM, que boa parte da vibração está a menos de 1 Hz. Também criamos um algoritmo que chamamos de RPM Encoder, que permite identificar em tempo real a velocidade de rotação do equipamento baseados apenas na coleta de vibração. Assim conseguimos saber com precisão a real rotação dos equipamentos a todo momento, independente de colocar esse parâmetro manualmente ou ficar sujeito a mudança de parâmetro de operação. Isso faz com que tenhamos muito mais confiabilidade para os modelos de análise e que eles sejam muito mais assertivos e que vemos a frequência fundamental e seus harmônicos no lugar certo. Outra tecnologia inédita do SmartTech Pro é a funcionalidade de detecção de acionamento Always Listening. Esta ferramenta realiza verificações contínuas para assegurar que o equipamento esteja operando antes de iniciar a coleta de dados. Tal funcionalidade é particularmente valiosa em processos onde as máquinas têm operação intermitente, como é o caso de fábricas automotivas ou operações de usinagem CNC, que frequentemente ligam e desligam. Diferentemente de sistemas de monitoramento convencionais, que podem perder informações vitais ao coletar dados em momentos aleatórios, nossa tecnologia assegura que cada amostra de vibração seja capturada no instante preciso de atividade da máquina, eliminando a possibilidade de erros de amostragem. Para monitorar de maneira efetiva, o sensor deve estar permanentemente ativo, apto a detectar e registrar a vibração no momento exato em que o equipamento está em funcionamento. Essa tecnologia é única no mercado. O nosso sensor é o primeiro do mundo a estar sempre escutando a sua máquina a todo momento. Não é preciso agendar coletas com base em suposições ou horários predefinidos. O SmartTech Pro está sempre pronto para capturar os dados no momento em que sua máquina entra em ação.
Nós introduzimos 3 modos de coleta de vibração que podem ser configurados pelo próprio usuário com a ferramenta de perfis de coletas. O primeiro modo é o de coleta de tendência. Nesse modo nós registramos os valores globais de velocidade e aceleração e o monitoramento ele é quase constante, com coletas a cada 1 minuto. Só para fins de comparação, a versão anterior do Smart Track, que já era o sensor de vibração que mais registrava dados no mercado, ele fazia uma coleta no máximo a cada 5 minutos. O modo de tendência ele é ideal para aqueles equipamentos com perfil de acionamento intermitente, como máquinas CNC, compressores, aquelas aplicações automatizadas em geral, sabe? Esses equipamentos se beneficiam de um maior número de coletas, pois eles se adaptam melhor ao comportamento vibracional da máquina. Então imagina aquela máquina que tem um ciclo operacional de 1 minuto, onde ela passa 50 segundos desligada e 10 segundos ligada. No monitoramento tradicional, com poucas amostras ali ao longo do dia, muitas dessas informações seriam perdidas, porque a chance de fazer uma coleta na hora errada ela acaba sendo muito grande. Junto com a função de detecção de acionamento, o Always Listening, podemos monitorar esses equipamentos como nunca antes. Isso nos permite visualizar as tendências de aumento de vibração com muitos detalhes. Então, cada amostra de vibração ela vai contribuir para a análise do comportamento ao longo do tempo e vai também oferecer uma maior previsibilidade da falha funcional. E o segundo modo é o de coleta especialista. Nesse segundo modo, os engenheiros de manutenção conseguem agendar coletas especiais com parâmetros selecionados pelo próprio usuário. Ou seja, você vai conseguir configurar os parâmetros da coleta para você determinar exatamente quantas rotações serão registradas e qual vai ser a resolução daquela amostra para uma análise específica de acordo com aquele contexto operacional. Então, na prática, eu posso definir exatamente como que cada um dos modos de coletas vão ser configurados para conseguir monitorar cada ativo de forma personalizada. Obviamente que isso vai gerar um impacto direto na expectativa de vida da bateria. O interessante é que o Smart Track Pro ele é tão eficiente no seu consumo de energia que nós conseguimos fazer com que a autonomia fique entre 3 e 5 anos, dependendo, obviamente, dos perfis que foram adotados para os ativos. Por último, o terceiro modo é de coleta de autodiagnóstico. A cada 30 minutos são registrados valores espectrais preparados para as nossas redes neurais na plataforma. A inteligência artificial pega essas informações e ela vai conseguir analisar e identificar automaticamente os padrões que são excitados pelos modos de falha. Um exemplo clássico disso é a detecção de falhas em rolamentos de esferas, onde a inteligência artificial identifica picos de vibração na frequência de excitação BPFI. Isso gera um diagnóstico prescritivo com sugestões de procedimentos, ou seja, a cada insight é mostrado na plataforma a falha que foi identificada, sua severidade com um gráfico de comportamento e uma sugestão de ações que devem ser tomadas para evitar a quebra. A IA consegue ser muito precisa com 88% de assertividade nos alertas porque as análises comparativas são feitas em múltiplas camadas. A primeira camada é feita em relação com a própria máquina. A IA compara os dados da última coleta com o histórico do equipamento, identificando como as falhas se desenvolveram ao longo do tempo. Isso possibilita a equipe tomar medidas proativas em tempo hábil para evitar as quebras. A segunda camada já envolve a comparação da máquina com ativos similares da mesma planta. Assim fica mais fácil identificar anomalias específicas daquela condição de operação que podem ali afetar a produção de forma um pouco mais ampla. E por fim, a terceira análise é justamente a comparação do ativo com máquinas de outras indústrias. A inteligência artificial ela compara o dado atual com a média de equipamentos semelhantes, só que de outras indústrias, né? Isso fornece insights valiosos sobre as melhores práticas, tendências de mercado e oportunidades de aprimoramento. Acaba sendo uma verdadeira ferramenta de benchmark para os líderes das indústrias. Uma aplicação muito interessante é o caso de monitoramento de uma bomba centrífuga em um processo de captação de água. Com a coleta de autodiagnóstico, a IA gerou um alerta de um desbalanceamento no rotor graças a um pico de vibração que foi gerado no primeiro harmônico no espectro de velocidade. O engenheiro de manutenção recebeu um alerta e foi se aprofundar na análise. Então ele agendou uma coleta especialista de velocidade com range do espectro de 500 Hz e 32.000 linhas. Nessa configuração, a resolução foi tão alta que permitiu distinguir frequências extremamente próximas. Então, estudando melhor o caso, ele percebeu que se tratava de um efeito conhecido como batimento, onde a vibração de equipamento na mesma estrutura acaba se propagando para um outro e elas acabam se somando. Com essa coleta, eles conseguiram distinguir os picos e identificar a intensidade de vibração de cada bomba individualmente. Isso para qualquer indústria é extremamente valioso, porque consegue dar mais ferramentas para se aprofundar nas análises. A mesma coisa acontece quando falamos de monitorar ativos em baixa rotação. A gente está falando aqui muitas vezes de máquinas rodando abaixo de 60 RPM. Nesse ritmo, boa parte da vibração se manifesta em baixíssima frequência, então precisamos de muita resolução
para conseguir visualizar qualquer vibração relevante. E é isso que o Smart Track Pro consegue fazer com 16 vezes mais resolução do que a média do mercado. Para a indústria que tem ativos de baixa rotação, como mineradoras, usinas ou fábricas alimentícias, conseguir ter dados nesse nível acaba sendo uma ferramenta estratégica para toda a operação. Para começar, vamos entender como é que uma IA funciona. Então, basicamente, são 4 etapas. A primeira delas, obviamente, é a aquisição de dados. Então, a gente quer ter dados em quantidade e qualidade. Então, eles têm que ter relevância e têm que trazer a informação que a gente precisa. Sem isso, a gente não tem os próximos passos. Após isso, a gente vai ter que criar uma abstração para que a gente entenda, dado todos esses dados em quantidade e qualidade e relevantes, o que a gente deve ou não usar e o que é informação, é fomento para o que a gente está criando. A gente já tem essa qualidade, essa quantidade advinda do Smart Pro, por exemplo. E agora o que a gente precisa é completar essa abstração. E a abstração é legal fazer uma analogia com o hospital. No hospital você vai ter a triagem enquanto o paciente chega, vai realizar exames, vai entender dados desses exames. Qual é o próximo procedimento que o paciente tem que passar para no final gerar um diagnóstico. É muito semelhante com o que uma abstração voltada a identificar falhas vai fazer. Então, no momento que a gente recebe uma amostra, a gente vai combinar todo o conhecimento que foi adquirido e foi treinado, vai usar uma estratégia para poder fazer com que esse conhecimento e essa informação ela gere algum tipo de exame. Então, por exemplo, se a gente tem um aumento na velocidade RMS, a primeira coisa que a gente vai fazer não vai ser procurar uma falha de rolamento em estágio inicial, vai ser procurar uma falha em estágio final ou uma falha de alta energia mecânica, e a gente, obviamente, não vai confiar em uma coisa só, a gente tem redundância, então sempre tem mais de um mecanismo, mais de um modelo, olhando para o mesmo evento, para o mesmo fenômeno, inclusive esses modelos competem entre eles, para garantir que o que eles estão fazendo está sempre confiável e indicando um mesmo ponto, uma mesma certeza que a gente tem. Somado a isso, ainda é muito importante a gente apresentar esse diagnóstico de forma inteligente. Então, o que a gente tem que fazer é colocar as informações de uma maneira que o usuário saiba interpretar, da maneira que elas representem o que realmente está acontecendo e, além disso, no momento certo. Então, a gente tem um tempo de detecção crítica. E o mais interessante disso é que todas essas informações elas estão sendo combinadas. Então, uma coisa que muitas vezes é difícil de visualizar é que eu consigo combinar o conhecimento de diferentes indústrias, diferentes hospitais, na analogia. Eu consigo entender quais são as maturidades de diferentes times e avaliar se eu preciso para um time um pouco mais maduro, com mais experiência de manutenção, enviar uma informação antecipadamente, porque eles têm um time mais técnico, mais experiente, ou às vezes eu tenho um time que tem baixa mão de obra, pouca demanda, né? Então o hospital tá cheio ali, tem que fazer o que deu no momento, enviar uma informação talvez com um tempo um pouco mais tardio, que é quando o time vai conseguir atuar. O que a inteligência artificial consegue fazer, mais o impacto que ela tem, é combinar as informações de diferentes times, principalmente os mais maturos e mais eficientes, e transferir isso para os mais recentes, menos maturos, para que eles consigam atingir o mesmo nível de confiabilidade de manutenção. Isso através da inteligência artificial. Se a gente for somar o que a gente tem de estratégia, de modelo, todas as redundâncias, todos os diagnósticos combinados, são mais de 4.000 funções e modelos que formam a nossa IA, e são eles que competem entre si para gerar essa informação. Então tudo que a gente construiu, tudo que a gente fez, são mais de 75 tipos de falhas, mais de 3,5 milhões de coletas num dia, 5 bilhões de coletas totais. Isso tudo tem que ser auditado. A gente tem que de alguma maneira provar e comprovar para o mercado e para os clientes que tudo isso está funcionando. E essa é a nossa próxima ambição. O que a gente quer fazer é construir um sistema de auditoria que comprove e demonstre cada um dos pontos fortes que a nossa IA tem de diferencial e de entrega para o nosso objetivo, que é a manutenção preventiva e preditiva. Hoje, um dos grandes problemas da manutenção é ter uma estratégia estática que não se adapta às mudanças que acontecem nas suas máquinas. Isso é um dos fatores decisivos para definir quem faz uma manutenção superficial, apagando incêndio, e quem de fato consegue ter um planejamento adaptado às necessidades da sua indústria. Queremos que os técnicos consigam atuar de forma assertiva em cada uma das etapas de manutenção. Com essa nova ferramenta, conectamos as suas inspeções aos insights. Por isso, desenvolvemos procedimentos prescritivos personalizáveis, que trazem instruções claras do que fazer após receber um alarme. É possível elaborar um procedimento completo de inspeção sensitiva que direciona o passo a passo completo de tudo que deve ser verificado para checar suas ocorrências. Seja um alerta de folga estrutural,
no qual é preciso checar se tem algum parafuso solto na base, ou um problema de lubrificação, no qual é preciso checar o nível de óleo de uma máquina. Estamos falando do roteiro completo de inspeção, com espaço para instruções normativas, checklists de condição, leituras de parâmetros, além de anexos de fotos, arquivos, documentos, qualquer coisa que estiver ao seu alcance. Com os insights conectados às suas rotas de inspeção, você pode agora imprimir relatórios em PDF, anexá-los no ERP ou no seu SAP e fazer o registro de atividade de tudo que aconteceu. E também você tem a possibilidade de abrir uma nota caso haja uma não conformidade. Também há a opção de você fazer uma integração direta com o TrackOS, que faz a abertura automática de nota com o link da ordem de serviço. Cada procedimento pode ser feito manualmente do zero ou utilizar a nossa biblioteca de roteiros prontos, que são sugeridos em cada insight gerado. No futuro, teremos a ajuda da nossa IA para a elaboração automática de roteiros baseado no defeito identificado, manuais de fabricantes e instruções técnicas, além de vários outros parâmetros coletados pela plataforma da Traction. Outra ferramenta fundamental para atuar nas falhas com assertividade é a função que chamamos de eventos. Nela, quando você recebe alertas sobre seus equipamentos, eles se tornam registros históricos sobre cada pequena variação na condição da máquina, e isso tudo fica englobado em um só evento. Com eventos e rotas de inspeções ligadas aos insights, a gente consegue centralizar toda a jornada da falha, desde a causa raiz, a falha potencial, a falha funcional e, de fato, até a intervenção para evitar uma falha total, concentrando tudo em um só lugar, de forma que seja possível ter uma rastreabilidade, um histórico completo que nos ajude a trazer um insight cada vez mais assertivo. E dá para ir muito além. Queremos te entregar o poder de encontrar uma causa raiz, de fazer um FEMEA, um RCA e de ter mais confiabilidade dentro da sua manutenção, com uma estratégia mais dinâmica, com base em todos os dados e toda a informação que a gente já sabe sobre sua operação. E é o que eu falo, né? Eu fico assim, achando interessante desse trabalho com a Traction, com vocês, porque é uma preditiva muito bem feita, devido a essas informações que a gente tem, que faz a gente rodar a fábrica durante o ano todo. Porque senão você ia ter que fazer uma parada para manutenção. Não tem como, né? E a gente começa a fazer as tratativas pontuais, onde é necessário fazer. Isso ajuda muito a gente no processo. Aí eu fiz esse levantamento e já passei tudo pro Thiago já. Meu sonho é meter sensor em tudo aqui. Então, a gente acredita assim, tudo na vida você tem que ter um objetivo, né? Para você ter um objetivo, você tem que saber aonde você está e aonde você quer chegar, né? Então, a manutenção, ela pode ser analisada de diversas formas, mas no fim do dia, o que importa para todas as indústrias é isso, é quanto me custa a manutenção e o que ela me gera de indisponibilidade no meu processo de produção. A informação, ela tem a hora certa dela chegar. Não adianta eu receber uma informação, olha, quebrou 30 equipamentos, aconteceu isso, gastamos tanto, mas é sempre olhando no retrovisor, né? Faltava algo para mim enxergar um pouco mais além para frente, né? Então a Traction, ela foi um parceiro muito importante para nós. A gente já vem trabalhando com automação, diretamente no ativo final, que faz o monitoramento das pressões, dos níveis, né? Mas faltava algo no mesmo nível para o processo que monitorava os nossos ativos, a vida útil, a saúde dos nossos equipamentos. Porque uma rota preditiva normal, ela até identifica, mas identifica desgastes naturais. Ela tem dificuldade para identificar uma condição de uma graxa diferente que às vezes o colaborador aplica, às vezes uma graxa incorreta, um lubrificante incorreto, né? Ou até mesmo uma variação de processo. Poxa, existiu uma demanda para aumentar a capacidade de produção, né? Um produto com uma condição um pouco mais agressiva aos nossos ativos. Então isso, ele poderia gerar uma variação de comportamento que levava a um dano ao equipamento num prazo mais curto do que as próprias rotas estabelecidas. Faltava esse algo a mais que me identificava isso.
Então a Tract, ela através das monitoramentos, foi muito importante. No primeiro momento, a gente acreditava que isso ia somar, né, dar um apoio para nós. A realidade é que, com o passar dos anos, a percepção nossa é que esse apoio, esse resultado foi até mais além daquilo que nós esperávamos. Tá? Isso é muito importante, que a gente vê que a Traction compartilha esse sonho nosso de fazer algo melhor, né? Cada dia melhor, cada dia estar se inovando, cada dia mais preocupado com a experiência que o cliente está tendo. Em resumo, é a preocupação em como entregar a informação certa para nós no momento certo. Tá? Graças a Deus não teve mais aquela loucura de ter que vir no sábado à noite, final de semana, passar as madrugadas, né? Isso aí realmente acabou. Então, percebemos que quando as máquinas e equipamentos ficaram mais disponíveis, a própria operação conseguiu alçar a resultados melhores, rendimentos maiores, né? E pôde cada setor buscar o melhor de si para que realmente tenhamos um produto acima da média de mercado. Ouvindo clientes e pensando em desenvolver uma maior visibilidade sobre o estado da sua máquina, criamos uma ferramenta de nível de saúde que permite usar o conhecimento de IA que já aplicamos em todos os insights e saber exatamente o estado do seu ativo. O que antes você precisava esperar um insight ser gerado para saber o que está acontecendo com a sua máquina, hoje você consegue acompanhar em tempo real todo o nível de saúde baseado em lubrificação, alinhamento, fixação, temperatura e todos os modos de falha que já detectamos através dos insights. Ou seja, a partir daí a gente consegue destrinchar cada modo de falha sem esperar um alerta específico. Essa ferramenta nos traz para um novo patamar, pois de fato estamos materializando o nível de saúde da sua máquina. Um dos maiores desafios para esse lançamento foi a reconstrução e a evolução da página de visão geral. Ela hoje é a primeira coisa que você vê no seu dia a dia, que traz as informações realmente relevantes sem poluir demais ou dificultar a forma de achar algo importante. E graças à maturidade dos nossos modelos, conseguimos ver em uma só tela os ativos que estão em alerta, mas agora também conseguimos ver exatamente o que está acontecendo com ele, ou seja, qual modo de falha os seus ativos se encontram daqueles que estão em alerta. Imagina que você quer ver todos os problemas de lubrificação que estão acontecendo na sua planta. Basta um clique que você tem toda a informação direto na visão geral de todos os alarmes pendentes relacionados à lubrificação. Dessa forma, a gente se aproxima cada vez mais de te entregar com clareza o que de fato deve ser feito agora e qual intervenção você deve se preocupar mais para o seu dia a dia. Tudo que entregamos até aqui reforça o nosso comprometimento com a indústria. Independente da maturidade de operação do nosso cliente, estaremos sempre juntos em busca da excelência, empoderando a manutenção por meio da tecnologia.